Agora vamos falar sobre os gaps, a sua importância, as suas características e a classificação deles, tá? Esse é o nosso conteúdo da unidade 3. Vamos iniciar? O que é um gap? O gap nada mais é do que alguns buracos que vocês identificam quando estão analisando um gráfico, né? Quando a cotação cai, fica um espaço vazio, depois continua caindo ou subindo. São aqueles pequenos buracos que vocês vão ver um pouco mais na frente. E qual o significado dos gaps? O gap ele acontece quando ocorre uma mudança repentina na cotação daquele ativo. Ou um sentimento do investidor muda com alguma notícia ou algum fato relevante. Normalmente, ele é gerado por notícias inesperadas, por eventos inesperados, ou por boatos, e por uma infinidade de razões esse gap pode acontecer. Um pequeno exemplo. A gente teve aí, e vai usar esse exemplo, inclusive no vídeo, logo mais, sobre as ações da JBS. Esse foi um exemplo clássico, né? Onde a gente pôde observar ali que depois das denúncias que o presidente da JBS teve de envolvimento com os políticos tal, a gente pôde e esclareceu muito bem no exemplo a seguir os buracos que ficaram naquele gráfico. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o gap de baixa. Ele ocorre quando o ponto máximo de um candle é inferior ao ponto mínimo do candle anterior, né? Ou seja, eu tenho aqui um ponto mínimo, né? Uma cotação mínima, houve aqui um buraco, um intervalo e no próximo pregão o meu candle aqui iniciou bem abaixo, né? Deixando aqui esse buraco. Esse se chama um gap de baixa, né? Conforme vocês podem observar aí no slide de vocês. Olha lá, olha bem no slide ali, ó, o ponto mínimo do candle anterior, né? Ele fechou bem acima do ponto do candle máximo desse dia aqui. Então, ocorre aqui esse buraco no gap. Esse é um gap de baixa, né? E olha só, um detalhe, pessoal. Quando ocorre o gap, automaticamente aquela linha ali, né, se torna uma resistência. Por quê? Porque houve aqui um intervalo da cotação, né, ficando aqui esse buraco, então esse buraco que ficou, ele se torna aqui uma resistência. Por quê? Porque a ação está com preço aqui embaixo, né? Então, vale destacar isso. O gap de alta é o inverso, né? Olha só. Então, no gap de alta, a minha cotação fechou aqui no preço máximo, houve aqui o intervalo, né? O buraco desse gap. No dia seguinte, as cotações abriram bem acima, né? Aonde meu preço mínimo ele está bem maior do que o meu preço da máxima do dia anterior, né? Então, esse preço máximo aqui, automaticamente, ele se transforma num suporte. Por quê? Porque meu preço está acima, né? Então, se eu voltar a cair novamente, eu vou testar aqui nesse suporte. Então, fica a dica aí desses gaps para vocês. E agora, vamos falar um pouquinho da importância, né? A importância do gap, ele depende muito do seu posicionamento, tá? Do seu tamanho e do seu volume também. A gente vai exemplificando ao longo aí dos nossos slides. Mas, dependendo da maneira que ele aparece, ele pode te trazer uma oportunidade muito boa, tá? Para você poder fazer aí uma operação. Lembrando, gaps mais extenso, contrário à tendência atual de um ativo, ele pode indicar aí uma reversão de tendência, mesmo antes dessa tendência não estar formada. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem ali uma tendência de alta, né? E de repente saiu alguma notícia, algum fato que
fez com que a cotação repentinamente viesse para baixo, né? Então, olha só, se eu tinha uma tendência de alta e houve aí esse gap extenso, pode ser que essa tendência aí, pode não, com certeza essa tendência aí vai ser revertida e se inicia aí uma tendência de baixa, tá? Repentinamente, né? Porque o mercado todo estava com uma tendência de alta, mas ocorreu aí algum fato relevante que fez com que a ação revertesse essa tendência. E olha só, uma pergunta que o pessoal faz muito, né? O gap, ele se fecha futuramente? Olha, eu vou dizer para você que sim e não, ou depende. Por quê? Imagina vocês se um gap da OGX, né, aquelas empresas X do Eike Batista, tem um gap no gráfico da OGX. Você acha que ela vai fechar? Olha, é meio complicado. Por quê? Porque as ações derreteram muito, né? Inclusive, esses gráficos da OGX possuem diversos gaps lá, que ficaram para trás. Então, dificilmente esses gaps vão conseguir ser fechados. Por quê? Porque a empresa, quando ela veio para o mercado, ainda era um projeto que o senhor Eike Batista estava vendendo para o mercado financeiro e o mercado financeiro estava comprando esse projeto. Mas depois as ações X acabaram não andando, né, e tiveram uma série de problemas que dificultam que as cotações voltem aos níveis que eram antigamente, né? Então esses gaps aí com certeza não irão se fechar. Mas na grande maioria, com os papéis um pouco mais líquidos, normalmente esses gaps se fecham sim, tá? Bom, então vamos lá. O que acontece para o gap fechar? Então, você tem um espaço ali, né? Um buraco que fica no gráfico. Então, com a cotação aqui, né, de fechamento do dia anterior, e o início aqui da cotação do dia atual com esse intervalo. Ao longo do tempo, a cotação aqui ela pode cair e depois ela pode subir, né? Então, ao longo do tempo, quando ele subir nos níveis aqui desse último candle que deixou esse gap, a gente fala que ele está fechado, né? Então, é assim que se fecha um gap. Ele nunca vai fechar no mesmo dia, tá? Por quê? Porque houve aí um intervalo, um espaço de um dia para o outro, tá? Então, ele só vai fechar ao longo do seu tempo. E qual é a classificação dos gaps? A gente tem o gap de rompimento, o gap de continuidade e o gap de exaustão. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o gap de rompimento. O gap de rompimento, ele está numa tendência de alta, tá? E ocorre algum fato relevante que automaticamente perde aquela tendência, né? Então, se você traçar ali uma linha de tendência de alta, você vai ver o gráfico respeitando muito bem e de repente, do nada, opa, abriu com um gap, né? Ou seja, ele reverteu toda ali a sua tendência, tá? Então, ele ocorre no rompimento de uma linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, tá? Indicando aí uma boa reversão de tendência. E aí, pessoal, vale destacar que quando ocorre esse tipo de situação, geralmente fica de olho no volume. O volume com certeza vai ser bem expressivo. E se tiver bem expressivo, ele pode ser uma oportunidade de continuação dessa tendência de baixa, onde você pode entrar e tirar proveito dessa operação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gap de continuidade, tá? O gap de continuidade, ele ocorre no meio de uma tendência. Então, imagina que temos aqui uma tendência de alta, traçamos ali uma linha de tendência de alta, o gráfico está subindo e, de repente, na linha de tendência de alta, o papel abre no dia seguinte com um valor maior do que o dia anterior, deixando lá aquele intervalo, né? Deixando lá aquele intervalo de preço e a ação continua subindo. Ou seja, a continuidade, ela permanece, ela não é inalterada, né? Se a linha de tendência de alta está ocorrendo e o gap apareceu no meio dessa tendência,
significa que é um gap de continuação. A mesma coisa ocorre para quando a gente traça uma linha de tendência de baixa, né? Então, o gráfico vem caindo, ocorre ali um gap e continua caindo, tá? Então, esse é um gap de continuidade. Ó, detalhe, vale destacar que esses gaps de continuidade, eles costumam apresentar volumes elevados. Lembra que eu comentei com vocês que o volume valida a tendência? Então, o volume ele já vem crescente porque a tendência continua do jeito que o mercado está visualizando, né? Ou seja, se a gente pegar uma tendência de alta, tem lá o volume, a tendência de alta, ocorre o gap, normalmente, quando ocorre esse gap, o volume aumenta ainda mais e a tendência continua, tá? Então, vale destacar isso. Agora vamos falar sobre o gap de exaustão. O que acontece com o gap de exaustão? Imagina que a gente tem ali um gráfico onde temos uma tendência de alta. Ocorre esse gap. 2 ou 3 pregões depois, esse gráfico começa a perder força, né? E ele rompe a linha de tendência de alta. A partir desse momento, a gente considera esse gap como gap de exaustão. Por quê? Porque ele está perdendo força. Ele subiu tanto, abriu um gap e depois começou a cair. Então, esse gap costuma acontecer no final de uma tendência, tá? E vale destacar que ele pode ou não apresentar volumes elevados. Então é isso, pessoal. Falamos aí um pouquinho de gap e eu vou colocar agora uns vídeos para vocês poderem olhar os exemplos na prática.